Nós temos aí a mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Esta mensagem, eu vou ser bem claro e específico com vocês. Quem é que já leu essa mensagem? Futuro lar. Já leram? Já leram? E o que é que entenderam? Hã? Os dois aqui da frente, irmão Hinaldo e o irmão... agora. Hã? Hã? Luiz Carlos. O que vocês entenderam? Hã? Pouca coisa. E o senhor? Hã? Eu vou dizer para vocês o que o profeta diz. Quem é que acredita em William Branham? O dia que ele pregou esta mensagem, o Billy Paul foi levá-lo para casa. E o irmão Branham perguntou para o Billy Paul: e aí, meu filho, o que você achou da mensagem de hoje à noite? E o Billy Paul disse: muito boa, papai, muito boa a mensagem, extraordinária. Irmão Branham, conhecendo o segredo dos corações, disse: o que foi que você entendeu, meu filho? Ele disse: para o carro, meu filho. Mandou parar o carro, parou o carro. Ele disse: com o discernimento de Deus que eu tenho no meu coração, de conhecer o segredo dos corações, uma multidão de 10 mil pessoas, não tinha 4 pessoas ali que entenderam o que eu falei. Então eu quero dizer a você, eu também já li essa mensagem muitas vezes, e para ser muito claro e verdadeiro, leve para casa e leia. E quando você lê, depois você me diz o que foi que você entendeu. Porque o irmão Branham, aqui nesta mensagem... Você já leu, Zé Roberto? Hã? Boa parte. Entendeu? Nada, né? Porque só leu... Mas o irmão Branham, ele sai da eternidade, vem no milênio e volta para lá e volta para cá. E você não sabe se ele está no milênio ou está na eternidade, não sabe onde ele quer chegar. Esta é a grande verdade. Mas há um tema que é extremamente importante, o futuro lar. E o irmão disse: só sei que ele foi preparar esse lar. Este é o lar que nós vamos morar. Mas leve para sua casa e leia, depois você me conta, viu? E o mais importante não é nem entender aonde estamos, mas é para onde vamos. Glória a Deus! Esta é, francamente, para mim, uma das mensagens de difícil compreensão. Mas é bom que todos leiam. Está aí à sua disposição. Está pronto aí, irmão Túlio? Eu já dei um tempo para que pudesse falar. Eu quero ter aqui, hoje, o irmão Dier, o irmão Zé Roberto estava também na escola, e o irmão Jean. O irmão Francisco está viajando, e o irmão Olivando não estava aqui hoje de manhã, e mesmo que se tivesse aqui hoje à noite, eu não ia chamá-lo, porque ele não estava de manhã. Eu gostaria de fazer uma recapitulação do que foi que nós escutamos aqui hoje de manhã. E eu comecei o culto falando sobre o livro de Êxodo, quando Moisés pergunta a Deus: qual é o teu nome? E a tradução do João Ferreira de Almeida para o português tentou simplificar a expressão do hebraico da maneira mais, talvez assim, que ele achasse que fosse a maneira mais compreensível, mas que, na verdade, não era exatamente o que Deus queria que o povo soubesse. Deus disse, na nossa tradução do português está: eu sou o que sou. Vamos ouvir um judeu falando sobre este verso no português e este verso no hebraico, e o irmão Zé Roberto, o irmão Dier e o irmão Jean, venham para frente, todos três, e nós vamos dar uma recapitulada, e se ninguém souber nada, eu volto a pregar. Mas eu acredito que todo mundo estava aqui, todo mundo é inteligente, e a gente está falando com gente que sabe mais do que a gente, pelo menos sabe mais do que eu. Pode subir para cá.
Vamos sair daí de baixo. Vamos para cá. Quero os 3 aqui. Mas, se tiver pronto aí, Túlio, deixa eu ver mostrar para o povo exatamente o que os rabinos e o que os judeus acreditam deste verso. Eu acredito que não tem mais arranjo aqui a partir do culto passado. Eu contei aqui a história dos 2 irmãos, do pastor e do ator. E a gente quer acabar com arranjos, quer fazer as coisas funcionarem corretos. Pode sentar, vocês estão em pé porque querem, tem cadeira de cá, estão todo mundo meio estranho assim no ninho. Eu mesmo vou ficar aqui para escutar, depois eu subo para lá. Mas Deus representa para você. Quando Moisés se encontra com Deus pela primeira vez, ele faz uma pergunta para Deus: qual o seu nome? E a nossa versão no português diz de forma simplificada que Deus fala: eu sou o que sou. Mas quando nós olhamos no hebraico, nós temos uma expressão enigmática vinda de Deus. Ele diz: Erie, Asher, Erie. Em tradução literal, eu serei o que serei. Muito já foi escrito e estudado sobre essa enigmática expressão, mas, como diz um sábio rabino, era como se Deus estivesse falando para Moisés: eu sou o que você precisar, na hora que você precisar. Você não pode conhecer a minha essência, mas nós teremos um relacionamento e você contará histórias sobre os encontros que você teve comigo. Porém, nenhum desses encontros serão precisos, porque eu não sou um conceito. Sou uma realidade viva e complexa que pode ser experimentada, mas não definida ou limitada pela linguagem. Isso é quem eu sou e quem eu serei. Erie, Asher, Erie. Repete novamente, Túlio. Quero que você preste atenção. Deus representa para você. Quando Deus representa para você. Quando Moisés se encontra com Deus pela primeira vez, ele faz uma pergunta para Deus: qual o seu nome? E a nossa versão no português diz de forma simplificada que Deus fala: eu sou o que sou. Mas quando nós olhamos no hebraico, nós temos uma expressão enigmática vinda de Deus. Ele diz: Erie, Asher, Erie. Em tradução literal, eu serei o que serei. Muito já foi escrito e estudado sobre essa enigmática expressão, mas, como diz um sábio rabino, era como se Deus estivesse falando para Moisés: eu sou o que você precisar, na hora que você precisar. Você não pode conhecer a minha essência, mas nós teremos um relacionamento e você contará histórias sobre os encontros que você teve comigo. Porém, nenhum desses encontros serão precisos, porque eu não sou um conceito. Sou uma realidade viva e complexa que pode ser experimentada, mas não definida ou limitada pela linguagem. Isso é quem eu sou e quem eu serei. Erie, Asher, Erie. Eu acho que você entendeu que Deus é muito mais do que uma expressão. Deus é uma realidade. Ele gostaria que cada vez que você o encontrasse, você tivesse uma história para contar a alguém do que ele é. Ele é o que você precisar na hora que você precisar. Quando você precisar de cura, ele é teu curador. Quando você precisar de um Deus que guerreia as suas batalhas, ele é o Senhor dos exércitos. Então ele é o que você precisar na hora que você precisar. E você vai defini-lo nunca como um conceito, mas como uma história viva. Deus existe e quando eu precisei, quando acabamos de cantar, Ele estava lá e me ajudou. Essa foi a primeira coisa que eu falei aqui na escola hoje de manhã. Foi a primeira, eu abri a escola falando sobre esta expressão. E depois, irmão Diego, está em pé. Já está em pé, tem que aproveitar quem está em pé. Shalom. Sobre a escola toda de manhã, né? Sim, eu tô querendo ver a mente de vocês, a sequência da escola agora. Bom, foi falado sobre Israel. Não, isso foi o final já. Sim, mas o personagem foi falado, foi Jacó. Jacó.
E como ele teve aquele encontro com Deus, quando ele viu aquela escada descendo do céu, vindo os anjos descendo, subindo, e ele disse: certamente Deus está neste lugar. E ele fez um pacto, dizendo: eu vou viajar, eu vou fazer esta caminhada para uma outra nação, mas se o Senhor me der pão, se o Senhor me der o que se vestir, e se o Senhor me proteger, eu te edificarei uma casa neste lugar. E eu te darei o dízimo de tudo que o Senhor me abençoar. Então foi assim que se abriu a escola dominical. Então nós entendemos, ali nós já podemos tirar muitas lições. Quanto de nós realmente cumprimos os nossos votos? Fazemos muitos votos. Quando se casa duas pessoas aqui, eles fazem votos. Lá no batismo, eles fazem votos. E há tantas coisas que nós falamos. Nos cultos. Na hora da oração, nós oramos, pedimos: se o Senhor me abençoar, farei isso, pagarei os meus dízimos. Mas constatamos que muitas vezes nós falhamos. E, portanto, Deus diz lá na Escritura que ele disse a Jacó, ele faria de tudo para cumprir tudo que ele prometeu a ele. Tudo Deus estava pronto a cumprir as suas promessas com Jacó. Então, que isto também nos ajuda a poder refletir quais foram os votos que nós já fizemos a Deus e procurarmos a cumprir isso. Eu creio que, como ele disse ao profeta: como tu cumpriste a tua palavra, sim, eu também me lembrei das minhas promessas. Eu creio que isto já é uma grande lição que nós ouvimos. E o pastor entrou, começamos a falar sobre Israel. Mas antes um pouquinho, ainda dentro desta mesma linha, eu dei o exemplo de quem? De alguém que vota e até tem uma proposta para mudar o voto. Mas ele cumpriu exatamente o que ele havia prometido. Lembra? Lembro. Era do cego Bartimeu. Fala. O cego Bartimeu, ele... Esse som podia ser melhorado, né? O do Dier. O cego Bartimeu, ele trabalhava, ele era cego, ele vivia das suas pombas, né, que brincavam e ganhavam alguns centavos. E quando a sua filha adoeceu, ele disse: se o Senhor curar a minha filha, eu vou oferecer essas pombas como oferta ao Senhor. E realmente Deus cumpriu a sua palavra, curou a filha dele, ele ofereceu as pombas. Ele cumpriu o voto. Ele cumpriu o voto, ele sacrificou as pombas, né? E as pombas no Antigo Testamento sempre representou a cura divina, né? E depois, quando sua esposa ficou doente, ele disse: se o Senhor curar minha esposa, eu vou oferecer como sacrifício esta ovelha. E os bodes ou a ovelha naquele tempo era como cachorros que guiam cegos, né, hoje. Então era um animal que ajudava o cego para andar, para se locomover. Mas ele tinha dado uma promessa: eu vou oferecer este cordeiro. Aí quando Deus cumpriu, curou a sua esposa, ele teve a coragem de ir até oferecer o cordeiro. Aí o sumo sacerdote, quando viu, conhecia o cego Bartimeu, disse: mas este cordeiro é tão especial, representa os teus olhos. Mas ele disse: eu prometi este cordeiro. O sacerdote ofereceu um outro ofereceu, cordeiro. né? Até deu dinheiro, compra aqui, aqueles que vendem, mas ele diz: eu prometi este cordeiro. E ele cumpriu a sua promessa, só que não demorou muito,
para que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, passasse naquele lugar e restaurasse os olhos do cego Bartimeu. Glórias ao Senhor Jesus. Então, quanto mais você acha que as coisas estão complicadas, quando você está pressionado, o Filho de Deus está bem perto para aparecer, para mudar qualquer quadro. E depois nós entramos falando sobre Israel. Eu sei que meus irmãos vão falar, mas o que me chamou a atenção é como aconteceu que Israel destruiu aqueles exércitos. Foi de manhã, bem cedinhos, que eles tiveram aquela grande vitória. É que a gente parece que não tem consciência, mas alguém que tem um pouquinho mais de experiência com Deus, o irmão Brana disse que a hora de você surpreender o diabo é na madrugada. O irmão Brana falou isso. Ele disse que os demônios se tornam inoperantes na madrugada. Porque demônios precisam de corpos e as pessoas estão dormindo. Então eles estão sem ação. E você levanta primeiro. Eu conheço irmãos que têm compromisso, mesmo independente do culto das 5 da manhã, eles têm compromisso de levantar às 3 da manhã para orar, às 2 da manhã, e fazem daquilo um compromisso mesmo. E eles vão surpreender. Então, você simplesmente levanta de manhã e o diabo tem tudo contra a sua vida preparado, você vai lá e destrói todos os planos dele. Então, isso para mim foi uma grande lição esta manhã, de que possamos nos esforçar. Eu sei que o diabo quer que a gente dorme, mas Deus quer que nós possamos surpreender o inimigo. Então vamos nos levantar, vamos buscar a face do Senhor, e eu creio que Deus fará grandes coisas por nós. Amém. 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 Glória a Deus. Irmão Zé Roberto, vamos lá. Glória a Deus. Obrigado, irmão Dia. Estamos revivendo a escola da manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Eu queria ler uma escritura relacionada ao assunto pela manhã. O pastor leu Gênesis 28, né? Foi a mesma escritura que o irmão Léo leu quinta-feira. Queria que vocês abrissem Gênesis 27, traçar um paralelo desse assunto. Amém? Versículo 18 e 19. 18 diz assim: E veio ele a seu pai, ele quem? Jacó. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, o teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come na minha caça, para que a tua alma me abençoe. A gente, pela manhã, o pastor leu, falando ali sobre o anjo que apareceu a Jacó no vale de Jaboque, né? Ali, se não estou equivocado, é Gênesis 32, e Jacó luta com aquele anjo até o levantar da alva, e o anjo faz uma pergunta para o Jacó: me diga, quem é você? Qual é o teu nome? Porque a gente leu aqui que ele, o suplantador, o enganador, ele enganou, foi fácil ele enganar o velho, cego, o velho Jacó, mas ele estava diante de um ser que ele não poderia dizer assim: pastor, eu sou Esaú. Não pode. Ele não poderia dizer que era Esaú, porque Deus conhece exatamente quem é você. É verdade. Eu posso enganar você, posso enganar o pastor, você pode me enganar, mas ninguém pode enganar Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, você é você. Eu quero dizer, e você? Se ele perguntasse, quem é você?
Você o enganaria? Você falaria a verdade? Porque Jacó, ele mentiu muito, mas agora estava diante de um ser que ele não podia mentir. E nós estamos diante de Deus, quem está diante de Deus não pode mentir para ele, porque ele conhece todas as coisas. Verdade. Então eu achei muito interessante essa coisa aqui, porque quando foi perguntado a Deus, e foi perguntado também a Jonas, quem é, qual é a tua ocupação, que povo é teu, ele sabia prontamente, disse, eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus Criador dos céus e da terra. Então nós temos que saber, porque, pastor, a maior revelação que existe é você saber quem é Deus. É. Mas a segunda maior revelação que existe é você saber quem é você. Então é muito interessante você saber quem é você. Ei, quem é você? Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Aleluia. A palavra diz que somos derrotados? Ou diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores? A palavra diz o quê? Que somos tristes, abatidos? Não. O que a palavra diz a teu respeito? É aquilo que você é. Mas você também pode ser um frustrado, derrotado, se você não tomar a palavra como ela diz a teu respeito. Aleluia. E outro ponto interessante que eu vi pela manhã foi como Deus, e até falou algumas coisas, como Deus confunde o inimigo. É. Meu amigo, não é difícil para Deus vencer uma guerra. Ah. Não é difícil não. Parece que é complicado as pessoas crerem. Mas para ele fazer é muito simples, gente. É muito simples. Você viu 2 Reis capítulo 2, 2 Reis capítulo 3, que sai o rei de Edom, o rei de Israel, o rei de Judá, Josafá, para aquela guerra e falta água ali, e eles estão em apelo no deserto, e Deus vem ali, traz a palavra através do profeta Eliseu, e Deus, como foi que ele venceu aquela guerra? Fez com que os inimigos vissem uma água, um rio, algo vermelho lá. Ele disse, são sangue lá, rapaz. São sangue lá, e lá alugaram um exército, aí vão nos destruir, nos matar, e foram embora. Fizeram também nos dias de Eliseu, nos dias dos 4 leprosos, fizeram aquele povo ouvir sons de cavalo, de pisadas, e o inimigo fugiu. Você está com medo desse gigante que está diante de você? Você está com medo de quê, homem? É só crer, acreditar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, olha, ele pelejará por vós, calai-vos. Aleluia, louvado seja Deus. Então, olha, Deus confunde os inimigos. Ele faz ouvir som, ele faz ver coisas. Como a gente viu de manhã que o Senhor falou que ele deu sonhos. Não foi? Sonho não é. Eles beberam, né? Eles beberam e ficaram no outro dia atordoados lá, com uma cachaça ainda no sangue ainda. E é assim que Deus faz, gente. Ele confunde. Aleluia, louvado seja Deus. Deus ganha de uma maneira simples, rapaz. É só a gente acreditar. Então, a lição que eu aprendi foi isso de manhã, e você tem que saber quem é você. Deus sabe quem é, que foi perguntado a Deus. Moisés perguntou e disse, eu sou o que eu sempre serei. Mas você diz, mas ele sempre é o que será? Não, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Então quando você estiver na batalha, olha, ele é nossa bandeira. Aleluia. Você precisar de cura, hein? Ele é onici, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus te abençoe, Deus te ajude, em nome de Jesus Cristo. É isso. Amém. Que, se você quiser alguma pergunta. Amém, amém, amém. Está ótimo. É isso. Eu quero saber o que você assimilou, o que cada um assimilou. Olha que coisa boa. Você não pode mentir para Deus. Fica aí a mensagem. Quem é você? Porque a base, irmão Zé Roberto, para esse assunto aí, foi que nós precisamos reconhecer que todos nós somos pecadores. Então, quando Jacó foi perguntado quem é você, ele disse, eu sou Jacó, quer dizer, eu sou um trapaceiro, eu sou um suplantador. E quando Deus pergunta para você quem é você, você vai dizer para ele que é santo? É melhor você dizer, eu sou um necessitado, um aflito, um pecador. E ele diz, de hoje em diante você não é mais.
Eu volto para a leitura que nós fizemos aqui, seu passado ficou. Eu faço você, a partir de agora, um trilho novo. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Deus continue nos abençoando mais uma vez. Foi falado aqui os tópicos, não é? Do que foi falado pela manhã. E, por fim, o que eu assimilei foi a questão da inclinação. 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 Foi falado sobre inclinação, que foi o tema do culto de ontem à noite. Verdade. Em Campina Grande. E foi dado o exemplo do povo judeu, né? Eu já falei algumas vezes assim, pastor. Quando a gente vai ler a história do Antigo Testamento, por exemplo, em que recorte do tempo ou da história o povo judeu pode servir de exemplo para nós? O povo mesmo, né? Não os profetas, mas o povo. Porque, na verdade, é muito difícil, não é? De encontrar. Porque eles sempre estavam se desviando dos caminhos do Senhor, não é? O livro dos Juízes é um exemplo disso. Mas Jean, irmãos, este recorte do tempo que você está dizendo aí é uma realidade que nós não podemos fugir. Veja só, você tem um dia com 24 horas. Vamos dizer que você dormiu 8, tem 16 acordado. Nessas 16 horas acordado, em que fase deste dia você fugiu do seu lugar? Ou nós terminamos o dia dizendo, olha, hoje eu não errei nada. Eu não desviei uma vírgula. Então, isto não seria o Jacó. O Jacó é o reconhecedor. Vou falar para vocês que todos os dias da nossa vida nós precisamos de um Salvador. Precisamos de perdão todos os dias ou não precisamos? Palavras, pensamentos, ações. Você não levanta um dia... Olha, eu vou dizer para você, nem mesmo se você dissesse, eu estou trancado dentro de um quarto só para orar e jejuar, daqui um pouquinho você está dentro de um quarto só para orar e jejuar, vem um pensamento, e o Gilberto, por que não está aqui comigo? Você não está, o Gilberto não está ali com você, porque você está ali pelo Gilberto. Mas nós começamos a achar que o Gilberto está inferior a nós, que o Gilberto não está correspondendo, que o Gilberto, sabe, não está fazendo o que eu estou fazendo e que ele está lá embaixo e que eu estou lá em cima. Você já está caído. Então, que fase da nossa vida nós precisamos de um Salvador? Ou precisamos reconhecer que o povo judeu serve de exemplo para nós, porque todos eles falharam. Agora, o tema eu deixo com você. Então, é exatamente isso, não é? Quando a gente vai tomar a história do povo, é um povo que nos representa porque nós somos essas pessoas falhas. Não é? Essas pessoas imperfeitas que fazemos os votos, mas daqui a pouco estamos quebrando os votos. Verdade. Parece que temos sempre que estar assim, vindo aos cultos, vamos fazer essa aplicação assim, para a gente estar sendo puxado para perto de Deus, não é? Assim como o exemplo Sabe o Moody, né? Eu vou aproveitar aqui, estou lá em casa, aquela ali, ó, e a outra disse que eu não deixo vocês falarem, que eu chamo vocês para falar e fiquem interferindo. Não, pai, o senhor e não eu deixa... torcendo que ele fale bem muito, né? O nosso irmão Moody, ele disse, eu sou como uma panela furada, que preciso estar debaixo da torneira o tempo todo, senão a água esvazia toda. Mas se eu tiver debaixo da torneira, a taça vai estar sempre cheia. Então,
Ou você fica perto de Deus o tempo todo, ou você vai ficar murchinho lá embaixo. Não fica confiado que você é alguma coisa, não. Deixa eu falar bem claro, vou dar um termo bem chula aqui. Você é um bola murcha, você vai murchar. Pode continuar. Então, foi falado aqui hoje de manhã, o senhor até me citou, né? Que eu falei assim sobre... Eu gosto daquilo, eu gosto de lembrar daquilo. Né? Eu gosto de lembrar como a gente é exigente na nossa maneira de ser seletivo. Eu vou pegar alguém aqui que realmente possa me representar. Ai. Não tem, né? Não tem, né? Não tem. Porque nem mesmo você representa. Né? Exatamente. Quem é que pode dizer assim, eu me represento? Você diga aí, tem coragem de dizer assim, eu represento o fracasso da minha história. Mas é uma realidade. É a realidade. É uma realidade. Quando a gente olha assim, essas histórias bem de perto, né? Veja só, foi citado Abraão, o pai da fé. Gente, sinceramente, né? Sinceramente, você fica até meio assim, mas como é que pode, né? Como é que pode? Ele é até tomado assim de um certo, sei lá, cinismo, né? Ele mentiu ali em gerar. Gente, olha, sinceramente, falar para a esposa assim, dizer, não, olha, diga que é minha irmã. Você saber que a mulher vai passar por aquilo, você olha assim, você cria uma resistência, né? Cria uma resistência. Mas, e tantos outros personagens, o pastor falou aqui, por exemplo, do pecado de Davi. Quem errou mais, Davi ou Saul? Não é? Eu estava conversando com... Jacó ou Esaú, né? Também foi falado. Jacó ou Esaú, não é? Eu estava conversando com o irmão quarta-feira, não sei. O irmão, acho que foi o irmão Lourenço. Cadê o irmão Lourenço? Está aí? Eu estava conversando com ele, a gente estava vindo de Cajá, falando sobre exatamente esse quadro de Davi. Quando a gente olha o que Davi fez com Urias, é uma covardia, sabe? Urias, sendo uma pessoa sincera, fiel, levou a sentença de morte dele, não é? Enfim, no entanto, você, se quiser tomar mais exemplos, só é pegar Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus. Que Jesus, como é que ele escolhe vir desse povo, né? Mas ele escolheu vir. E o assunto é inclinação. No entanto, havia uma inclinação correta desse povo. Eles estavam pendendo exatamente para o lugar correto. Eram pessoas falhas, assim como eu, assim como você. No entanto, havia uma inclinação correta. Por exemplo, tome o exemplo de Raabe, uma prostituta ali de Jericó. Mas quando os espias foram lá, o que ela disse? Ela disse assim, eu conheço o vosso Deus. Eu sei que vocês vão destruir esse lugar. Ou seja, a inclinação dela, uma pessoa que não tinha nada a ver com o Deus de Israel, mas a inclinação no coração dela estava ali para Deus, para as coisas corretas, não é? Então, foi dado o exemplo do povo judeu da Guerra dos 6 Dias. Qual que era a inclinação do coração daquele povo? Na segunda etapa da guerra, se eu não estou equivocado, de montar uma estratégia para descer no museu e tomar os pergaminhos. Sagrado. Ou seja, um povo falho, um povo com todas as falhas, com todos os defeitos deles, mas, no entanto, estavam com o coração no sagrado, com o coração de fazer o melhor para Deus. Ou seja, a inclinação estava correta. Resumindo, não somos perfeitos, somos pessoas falhas. Olha só, não tem ninguém capaz de apontar o dedo para quem quer que seja. Essa é a verdade. Ah, não, mas o irmão fulano fez isso, mas eu fiz tantas outras coisas também. Mas o que vai importar, e isso não é uma liberação de pecado, não é isso. De jeito nenhum. Mas é que a inclinação correta esteja no meu coração e no seu coração. Errou, volte atrás. Se coloque nos pés do Senhor Jesus, que a única certeza que nós temos é que Ele está pronto para perdoar todos os nossos pecados, todos os dias.
eu resumo nisso aqui, o que eu assimilei. A inclinação correta seria basicamente isso. Então, foi a tônica da mensagem mostrar que em todas as nações da terra, Deus olhou para todos e disse, todos pecaram, todos caíram, todos fracassaram. Mas por que ele escolheu a nação de Israel? Porque Deus olhou a inclinação daquele povo. Que qualquer que fosse a circunstância, vamos pegar aqui o pecado de Davi, ele vai orar. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Sabe? Apaga as minhas transgressões. Sabe? Cria em mim um coração novo, renova em mim um espírito reto. Não me lances da tua presença, não retires de mim o Espírito Santo, mas me dá a alegria da minha salvação. Eu quero a tua graça. Nós vamos agora mesmo para a Santa Ceia. Para quê? Me diga aí qual é a pessoa que está aqui que tem condição espiritual para vir tomar essa ceia. Quantos estão aqui que gostariam de ser perdoados? Assim bem claro assim, ó, de deixar para trás o mês que ficou, as coisas que ficaram, e pedir para Deus, me abra uma oportunidade nova, de um renovo na minha alma. Essa é a inclinação que Deus quer ver. Esta é a inclinação que Deus quer ver. Eu estou tratando de alguns assuntos tão delicados, tão sensíveis, que eu não posso falá-los aqui no púlpito, aqui mesmo na nossa igreja. Desde que cheguei de viagem, assuntos de família, assuntos vergonhosos, assuntos tristes. Sabe, hoje mesmo assentei com algumas pessoas, depois da escola, e olhei para quem havia feito errado, e disse, eu não condeno você, eu confio em você, eu tenho certeza que você está envergonhado do que fez, e eu quero te dar uma chance. Sabe, é assim que Deus olha para nós. Se Deus fosse tratar conosco da maneira que precisava ser tratado, de suma da minha presença. Mas que tal se Deus parasse para você hoje e dissesse, eu confio em você. Eu sei que o mês que vai começar, você vai fazer melhor. Teria alguém aí que teria coragem de assumir esse voto? O mês que estamos iniciando a partir desta ceia, eu vou fazer melhor. Hein? Será que tem alguém aqui? Isso é a vitória. Essa é a minha inclinação. Se eu levar você para estar inclinado para o lado de Deus o tempo todo, você terá cada dia na sua vida uma oportunidade de vencer. Deus nem estabelece uma semana ou um mês, estabelece um dia. Eu quero dizer assim, é assim mesmo. E esta tática da Bíblia e do próprio Deus, de se renovar cada manhã. Por que a misericórdia se renova? É de mês em mês, de semana em semana, de ano em ano, ou a cada manhã? Então você pega aí uma instituição chamada Alcoólicos Anônimos. Eles tratam só com gente viciada em bebida. E eles dizem, olha, eu sei que você é viciado, mas eu vou confiar que amanhã você não vai beber. Eu só quero que você não beba amanhã. E o camarada, durante aquele dia, ele se segura porque ele tinha feito um voto de amanhã ele não beber. E ele não bebia. Quando chegava a noite, o camarada renovava o voto com ele. E eu confio tanto em você que amanhã você não vai beber. E amanhã você não vai beber, e daqui um pouco ele passou 30, 60, daqui um pouquinho ele está liberto daquilo. Eu quero dizer para você que Deus confia que amanhã você vai viver uma vida melhor do que viveu hoje. Amanhã você não vai brigar, não vai mentir, não vai roubar, não vai se considerar melhor do que seu irmão, não vai fazer nada errado, não vai falar da vida dos outros. Amanhã você vai viver melhor do que você viveu hoje. Quantos gostariam que assim fosse na sua vida? Isso é o culto. Eu gostaria de chamar você para ficar em pé, não vou prolongar. Eu acho que isto é Deus dizendo, eu estou fazendo um caminho novo para você. E o que vier no seu caminho, você vai trilhar. As dificuldades você vai vencer.
As suas fraquezas você vai superar. Você precisa entender, eu quero gritar aqui, gente, dá vontade de gritar. Sabe, o que eu tenho falado com Deus é assim: por favor, não desista de mim. Hein? Eu tenho fraqueza, tenho falha. Quantos têm coragem de dizer, eu tenho fraqueza, eu tenho falha? Hã? O que você diria? Não desista de mim, Senhor, eu quero, sabe? E essa é a grande verdade. Então, eu não vou desistir de pedir misericórdia todo dia. Eu quero terminar todo dia dizendo misericórdia da minha alma, misericórdia da minha vida, me ajuda. Não é, sabe, dizer, não, eu sou salvo, olha... Não, nós estamos precisando é disso, dessa conscientização. Eu não vou nem entrar no assunto da guerra, porque o assunto da guerra para mim foi extraordinário. Sabe, foi extraordinário, é de você olhar que o diabo tem certeza, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, nesta última parte do culto, o diabo tem certeza que você não vai chegar no céu. Tem certeza, disse, olha, eu vou destruir ele, não vai ficar um. Mas eu vou dizer para ele assim, você se enganou. Porque o Deus de Israel, o Deus daquele que se inclina para ele, vai aparecer. Na hora que você não espera. Então eu contei aqui, para quem não estava, já estão em pé mesmo, eu nem ia entrar nesse assunto mais. Falei hoje de manhã aqui, que 7 nações se juntaram para varrer Israel da terra. Hitler tentou acabar com os judeus, mas agora 7 nações, disseram vocês, não sobra um. Não vai ficar um. E eles tinham 240 mil soldados nas fronteiras de Israel. Tinham 2.500 tanques de guerra prontos para entrar e invadir. Tinham 1.000 aviões para bombardear o território de Israel. 240 mil contra 100 mil soldados que Israel tinha. 1.000 aviões, Israel só tinha 250. 2.500 tanques, Israel só tinha 800. O diabo tinha certeza que aquilo estava acabado. E os judeus estavam tão frustrados que o primeiro-ministro mandou cavar 10.000 covas para sepultar os mortos. Sabia que a carneficina ia ser grande. Eles iam destruir tudo. Pode cavar. E eles estavam cavaram 10.000 sepulturas para começo. E o exército do inimigo armado. Mas este Deus da Bíblia, quando olha para alguém que tem inclinação para ele, Deus também se inclina para ajudá-lo. Ei, deixa eu dizer para você, Deus quer ajudar você. Então, inesperadamente, certos da vitória, o Egito comandava à frente para destruir Jerusalém, Israel, simplesmente deu na cabeça do rei, não sei porquê, entrou na cabeça do rei para substituir os generais dos principais postos que ele tinha. Tirou os velhos e botou os novos não sabiam das táticas, ficaram como que perdidos, mas estavam certos pelo número que ia vencer a guerra, que a guerra estava vencida. E simplesmente estavam confiados e fizeram uma festa e encheram a cara. Beberam, farraram e no outro dia estava tudo de ressaca, tudo acabado. E Deus entrou na cabeça dos generais de Israel e disse, vocês não precisam de 250 aviões que vocês têm. Eu só quero 12. Só 12, um para cada tribo. São quantas tribos? 12. Deus falou só um para representar. É assim, eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você, eu estou com cada um da sua casa.
Você está me entendendo? Deus disse, eu só quero 12 aviões, porque 12 são as tribos. Só para mostrar que cada um de nós estamos debaixo de uma provisão de Deus. Então, na madrugada, enquanto eles estavam bêbados, os aviões de Israel decolaram. Isso é história, gente. Os aviões de Israel decolaram na madrugada. Os radares tinham uma frequência que eles captavam os aviões. Eles voaram mais baixo. Não vamos voar na frequência, vamos voar mais baixo para que não sejamos vistos. E partiram para o Egito aqueles 12 aviões. E eles não estavam sendo captados, mas a torre do Sinai captou a presença e o ataque de Israel. 12 aviões se moveram em direção ao Cairo. Os generais tinham um código para mandar mensagem para cada evento. Mandaram no código errado. É o que o irmão Zé Roberto acabou de falar aqui. Cadê o irmão Zé Roberto? Eu estava pronto. Se confundiu o inimigo, sabe? Assim, é como ele falou. Quatro leprosos arrastando o sapato, parecia um exército marchando. Era cavalo, era isso, foi o que foi. Então, mandou-se uma mensagem num código e o código foi errado. Quando eles pegaram, leram, mas não estou entendendo o que está acontecendo. Lá do outro lado não sabia o que estava acontecendo. E leram, tentaram entender, decifrar, mandaram perguntar, ei, o que está acontecendo, o que é que está falando aqui, não estamos tentando entender. Quando eles receberam de volta e foram enviar a mensagem, Israel já tinha chegado. Deus vai chegar primeiro. Deus sempre chega primeiro. Aqui hoje à noite estamos numa noite de ceia. Quem chegou primeiro? O rei de Sodoma ou Melquisedeque? Para dar a Abraão pão e vinho. Aqui está uma mensagem codificada da maneira correta para você. Deus vai chegar primeiro na história da sua vida. Quando o diabo vier, Deus já te abençoou. Mandou a mensagem, não foi entendida. Lá estavam os aviões do Egito, todos numa pista. Israel chegou, bombardeou todas as pistas. Eles não tinham mais como decolar. Ei, o diabo está em problemas. Diga aí, o meu Deus é o grande general de guerra. É incrível que o povo de Israel é um pouquinho. Mas escute só para você entender, mas tem o melhor exército do mundo. Tem o melhor sistema de defesa do mundo. Tem uma coisa que ele chama de domo de ferro, que agora mesmo o Irã soltou 200 mísseis em direção a Israel, eles derrubaram tudo, porque toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu quero falar assim para você, tudo que o diabo mandar contra a tua vida, Deus vai derrubar por terra. Aqui hoje à noite tem doença caindo. Tem problema sendo resolvido, tem portas sendo abertas. Tem batalhas sendo vencidas aqui hoje à noite. Aleluia! Os aviões vieram e destruíram as pistas. E não só as pistas, mas destruiu 2/3 da aviação do Egito. 2/3 dos aviões foram todos destruídos. E o que sobrou não tinha mais como levantar. É isso que Deus quer fazer. Sabe, fazer com que o diabo se torne inoperante na sua vida. Que as táticas, que a certeza dele se frustre. Daqui um pouquinho, então as outras nações se viram em problema. E mesmo aqueles que não fizeram acordo com Israel, como Israel quis fazer acordo com a Jordânia, dizer não nos ataque, nós não atacaremos, o rei não quis. Israel disse, eu não posso bombardear, porque lá dentro está os pergaminhos do Mar Morto. Não só isto,
mas até os túmulos do grande rei Davi, dos grandes ícones dele estavam lá, e eles não queriam profanar aquilo. Então eu queria só dizer para você, porque a gente às vezes já não pensa, mas o irmão Branham chega a dizer que os nossos patriarcas que estão hoje no sepulcro, se visse o comportamento de certos crentes, eles se moveriam dentro das sepulturas, de tristeza e de dor. Dizer, mas isso não é comportamento. Então, os túmulos também eram sagrados, os judeus não quiseram, vocês precisam entender isso. Os árabes fizeram um cemitério para profanar a entrada, porque os judeus acreditam que quando o Messias vier, ele vai entrar num certo portão que existe lá em Jerusalém. Eles fizeram um cemitério, fechando o portão, fecharam o portão e fizeram um cemitério do lado de fora, porque sabe que o judeu não vai passar em cima dos mortos, por respeito. Então, é simplesmente assim, eles não estão preocupados. Mas Israel disse, não podemos destruir ali. Então, no meio de uma guerra, pensando que podiam correr risco de vida, preferiram guardar o sagrado, porque tinham inclinação por coisas santas. E desceram arriscando a vida de paraquedas e tomaram, aonde estava no museu, os guardados do Mar Morto. E eles têm o maior orgulho do mundo. E a coisa que eu acho mais bonita em tudo isto, é que os historiadores sabem e atestam. Gente, ele chega a provocar, dizer, se você quiser considerar como coincidência, considere. Mas nós consideramos o milagre. Deus fez um milagre. Com 6 dias estaríamos cavando para morrer. 6 dias depois, gente, pode ser que esta semana termine com você. Assim, não é mais assim não, sabe? Tudo aquilo que era negativo na sua vida é deixado para trás, assim. E você termina a próxima semana, quem sabe a gente encontra aqui no próximo domingo pela manhã, e você vai entrar aqui dizendo, ei, olha, a vitória aconteceu de maneira extraordinária. Ei, o inimigo foi bombardeado, Deus fez com que os códigos fossem lidos errado, e eu vim aqui dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, de maneira extraordinária, e tudo isto dentro, obedecendo uma ordem, sabe? Uma ordem, a ordem numérica das coisas. Por que não é a guerra dos 7 dias? Ou dos 8 dias? Ou dos 5 dias? Por que foi chamada a guerra dos 6 dias? Porque 6 dias o Senhor trabalhou, e no 7º ele descansou. Deus quer te dar descanso. Então eu tenho falado com as pessoas, isto é feio, horroroso. Você deveria, sabe, entender que precisa ter um dia para você adorar a Deus. Trabalhe, mas guarde um dia para o Senhor. Então nós temos o primeiro dia da semana, porque os judeus repousavam no sábado, e ainda hoje o fazem, por não ter aceitado o verdadeiro sábado, que é Cristo. Mas eles tiram um dia. Sabe, tudo o que eles vão fazer, Jean, irmão Zé Genuíno, fazem dentro de uma perfeição. A inclinação é assim, o senhor já esteve lá. Não sei se o senhor chegou aí na época da Páscoa. Na época da Páscoa, os judeus fecham as lojas. 10 dias com a sua loja fechada, irmão Reinaldo. Eu vou quebrar. Essa é a lógica. Como é que eu vou pagar os funcionários? Como é que eu vou pagar os fornecedores? Como é que eu vou fazer com a minha mercadoria? Eles fecham tudo. A maior loja de Nova York, uma das grandes lojas que vende para o mundo todo, a BH, bota no site, nós vamos estar fechados de tal data a tal data, nós vamos celebrar a Páscoa 10 dias. Mas como é que pode uma loja que tem milhares de funcionários fechar? Como é que vai pagar os impostos? Como é que vão pagar as coisas? E os funcionários, como é que vão receber? Eles vão fechar. E fecham.
e fecham. E quando eles fecham, 10 dias fecha, mas quando reabre, aí Deus manda, mas é essa a diferença. É por isso que Deus disse, eu te escolhi. Então quando você faz uma coisa para honrar a Deus, você não sabe o quanto Deus vai honrar você. Essa é a grande verdade. Então eles honraram, diz, nós não vamos destruir a cidade velha, por causa que lá estão os pergaminhos, porque lá estão os túmulos, estão as igrejas, nós não vamos destruir. Desceram de paraquedas, Deus deu aquilo para eles, controlaram. E interessante que lá onde estavam os pergaminhos se tornou o quartel-general máximo deles. Era dali que saía as ordens. Então quando você tem a palavra de Deus na sua mão, você tem ordens de Deus para destruir. É de lá que Deus vai fortalecer você e de lá vai nascer uma torre de controle, uma torre de comando e as coisas vão funcionar na sua vida. Ponha Deus em primeiro lugar. O certo é que 6 dias depois de começar uma guerra contra as 7 nações, as 7 nações estavam destruídas, completamente destruídas. E vou dizer para você, Israel levantou a bandeira. Eu quero que uma bandeira seja levantada. Eu quero que a bandeira do Evangelho seja levantada na sua casa, na sua vida. Ei, em todos os aspectos. Então, o Deus de Israel mandou para nós o Salmo que é o nosso símbolo. O Salmo 46, eu vou ler para nós ir para a ceia, tá bom? Só vou ler o Salmos 46, que é chamado por todas as gentes de fé perfeita. É o nosso símbolo, é o nosso lema, é o nosso Salmos 46. Deixa eu ler. Chamado de a fé perfeita em Deus. E se for você o indivíduo desta fé perfeita, eu queria que você não tivesse vergonha de abrir sua boca e glorificar a Deus, não. Mas é a hora que eu ler. Olha, é a hora que eu ler. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. É aquilo, eu serei o que serei. A hora que você precisar de mim, eu serei com você. Portanto, deixa eu gritar de novo, portanto, não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes, os problemas se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo. Está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará já no romper da manhã. Eu sei que você não se importa com isto, mas um povo que se inclina por Deus se importa. Talvez você não se importe. Deixa eu só lhe dizer isto. Eu não sei dizer para vocês com palavras. Eu sei o que isto representa na minha vida. Eu sei o que é passar na rua, na frente desta igreja, tendo culto ou não. Eu sei o que é olhar para esta casa. Eu sei respeitar este ambiente. Talvez muitos não saibam. E por isso brigam, por isso fazem coisas aqui. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, os judeus, a maior sensação da guerra dos 6 dias, tomaram o Museu Rockefeller, onde estavam os testemunhos sagrados. Mas a alegria deles já foi o dia que eles tomaram o monte de Sião, o monte onde Abraão ia sacrificar Isaac, o monte onde Davi encontrou com o anjo e prometeu construir uma casa para Deus. O monte aonde Salomão edificou o templo. E o templo havia sido destruído por Roma, a última vez.
do ano 70. Estava lá só as ruínas e o mundo árabe construiu as mesquitas lá. Mas naquele dia que Israel entrou ali. Gente, na boca de cada soldado havia uma só expressão: o monte está sob o nosso controle. Em um lugar onde Deus encontrava com o seu povo está sob o nosso controle e nós agora podemos orar. Eu queria que você tivesse a consciência do que o salmista diz: os meus pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, porque em Jerusalém está edificada a casa do Senhor. Eu quero que você saiba que aqui na rua Doutor Álvaro Lemos tem esta casa de adoração, que você pode entrar aqui, levantar sua mão, abrir sua boca, pular, gritar, dançar, cantar, louvar, bendizer a Deus. Tenha respeito pelo que é sagrado. Estou falando, sabe, porque você olha, é uma casa comum de pedra, de concreto, de telhas, de ferro, seja lá o que for. Parece comum, mas isto é muito mais. Esse é um lugar onde a alma de pecadores vem encontrar com o seu Criador. Esse é o lugar que enfermos têm sido curados. Esse é o lugar que Deus tem visitado a sua família. Esse é o lugar que Deus tem enxugado lágrimas. Esse é o lugar que Deus tem posto força no teu povo. Esse é o lugar que não pode cair. Esse é o lugar que nós precisamos mantê-lo aqui. Respeite, tenha inclinação pelas coisas de Deus. Muita gente não sabe, mas Zé Carlos sabe. Não sabe, Zé Carlos, as dificuldades que nós tivemos para construir isso aqui? Será que nós vamos esquecer disto? Quem chega e não vê, não sabe. Cada cadeira dessa você sabe, não sabe, Zé Carlos? A engenhoca que deu para fazer. Será que a gente esquece essas coisas? Deus não esquece. Então, o dia que os soldados entraram no monte do templo, eles gritaram, gente, e levantaram a bandeira deles. Sabe, eu fico assim impressionado, porque, na verdade, ainda hoje Jerusalém está dividida. Esse é o maior pesar dos judeus, é engasgado com aquilo. Porque tem uma parte que é dos muçulmanos, inclusive o templo está na mão dos muçulmanos. Tiveram que devolver para poder fazer acordo de paz. Mas eu quero dizer para vocês que uma hora desta, nós vamos ter posse de tudo. Este é o anseio. Deixa eu terminar minha leitura. Deus está no meio dela. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou sua voz e a terra se derreteu. Escuta, o Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó, sabe de quem? De Jacó, não disse nem de Israel. O Deus daquele que reconhece as suas fraquezas, as suas misérias, as suas falhas. Mas aquele Deus está com você, vai cruzar seu caminho, vai mudar a sua vida, vai te dar uma fase nova, vai guerrear por você, vai fazer o Esaú vir aos seus pés. Louvado seja Deus. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra. Guerra de 6 dias, guerra de 73, guerra de 7 de outubro do ano passado, guerra que começou com o Líbano, guerra que está em processo e em andamento. Este Deus está no controle da situação. É incrível como é que Deus entra na cabeça de um homem. E tem um chefe de um grande movimento de destruição que comandou o 7 de outubro. Um terrorista que entrou lá e acabou com... Vocês viram, eu vi a sucata de ferro, que vocês estão pensando que estão num ferro velho. Eu disse, não, isso aqui foi a destruição de 7 de outubro, agora passado. E o chefão deles vai para uma festa lá no Irã e se hospeda num lugar de extrema segurança, com tudo vigiado. E lá em Israel, havia alguém seguindo os passos dele. E disse, é a hora de destruí-lo.
O diabo que te persegue, o diabo que está tramando contra a sua vida, numa hora dessa, Deus está com os olhos nele. Ficaram espantados porque o quarto que aquele homem foi dentro de uma fortaleza, dentro de um lugar de extrema segurança, explodiu. Mandaram um foguete, mas pode ser foguete, pode ser o que for, explodiu. Só queria aquele, o resto não, mas aquele ali vai ser frito. Eu quero dizer para você que existe uma inteligência maior, meus irmãos. Deus, eu posso dizer para você, Deus está cuidando de cada passo da nossa vida. Isso não é a coisa que está acontecendo ali, não. Aqui dentro, hoje à noite, enquanto o diabo tenta destruir sua vida, Deus tem uma inteligência capaz de destruir as forças do inimigo. Diga aí, a vitória está garantida. Aí o verso 7 diz: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. E diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. Verso 11: se você tiver coragem, abre a boca, se não tiver, fique com a boca fechada. O Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó, o Deus daquele que reconhece que precisa de graça, de misericórdia, de uma vida nova, de uma etapa nova, de um dia novo, de uma semana nova, de um mês novo, de um ano novo. Ei, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então agora nós vamos para a ceia. Glória a Deus. Eita, que coisa boa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda estou aqui, confiado só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu acabarás Tua obra em mim. Será que você pode parar um pouquinho? Talvez fechar seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, não me importa. Se você quiser se mover e vir para o altar, talvez seja assim. Mas dizer: o Senhor tem guerreado as minhas batalhas. Eu conheço as minhas transgressões. Como disse Davi, o meu pecado está diante de mim. Eu reconheço que cada dia estou precisando de melhorar. Os anos se passaram, mas eu ainda estou aqui. Os dias se passaram e eu ainda estou aqui, confiado em Ti, Senhor. Será que tem alguém para nesta hora ter um sentimento de gratidão? Que tudo que tem acontecido na história da tua vida, talvez você não quis ouvir conselho, talvez você não quis ouvir a voz de Deus, e talvez você chorou e Deus deixou você chorar. Mas eu quero dizer para você, olha a sua inclinação. Se ela estiver voltada para Deus, Ele vai te dar um novo amanhecer. E ainda que o diabo esteja fazendo festa no inferno, dizendo: tenho certeza que vou destruí-lo, que vou acabar, que vamos aniquilar com tudo, Deus está preparando um caminho novo. Deus tem uma palavra para você aqui hoje à noite. Esta é uma boa palavra, é uma palavra profética. Eu faço de você um trilho novo. Oh Deus,
Oh Senhor, eu já me ajoelhei aqui neste púlpito algumas vezes. E eu sei de muitas orações que eu fiz aqui exatamente onde estou ajoelhado agora. E eu vi com os meus próprios olhos a resposta destas orações. Ainda que não posso falar porque envolveria nomes e famílias e pessoas. Mas eu vi o Senhor operar maravilhas. Eu não posso esquecer que o Senhor dos Exércitos está conosco. Eu não posso duvidar, nunca duvidei e nunca duvidarei de que o Senhor vai aparecer. E que a certeza do diabo, que o sorriso, que a embriaguez vai se transformar em pesar, em tristeza, em dor, em miséria, mas vai se transformar na alegria do teu povo. Eu estou aqui de joelhos diante do Senhor. Eu sou o César que o Senhor conhece. Estou esperando este mesmo Deus fazer o que fez na vida de Jacó. Eu oro por meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelas famílias, pelos lares, oh Deus, pela semana que está iniciada hoje, por este momento em que nós chamamos este lugar de um lugar sagrado, e que nós chamamos isto de Santa Ceia. É a representação do Calvário, onde o Senhor pisou a cabeça da serpente, onde o Senhor levou nossos pecados, onde o Senhor venceu as doenças, onde o Senhor abriu o caminho para a felicidade, para a eternidade, e não há demônio que possa impedir isto acontecer. Eu oro aqui hoje, pedindo que esta misericórdia seja renovada sobre as nossas vidas, e que todos os que vierem na mesa não venhamos aqui com uma cara de incredulidade ou com uma cara de indiferença, mas lembrando, o Senhor tem sido misericordioso comigo. É mais uma vez em que marcharemos hoje à noite a marcha da vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ainda estou aqui, Senhor. Eu ainda estou aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Altíssimo. Bendito seja o nome do Altíssimo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ouça meu clamor e abençoe a todas as pessoas, todo o teu povo, aqui e aonde eles estiverem reunidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Talvez você tenha a boca, pelo menos para abrir a boca e dizer: me abençoe, Senhor. Mas me abençoe, Senhor. Abençoe que eu venha à ceia, à mesa, com esta confiança no meu coração. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Glória a Deus. Não queremos fazer do Calvário uma fossa negra, mas queremos sim jogar fora o nosso passado. Como li na tua palavra hoje, que o Senhor recomendou a deixar o passado, porque o Senhor estava fazendo algo novo vir no nosso caminho. Eu tenho coragem de gritar e abrir a minha boca aqui e dizer: algo novo na minha vida, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia. Vou fazer pelos eleitos. E eu grito: Senhor, eu acredito na minha eleição.
Em nome de Jesus. Amém.